Bom, e a gente agora vai contar uma história triste que aconteceu em Rio dos Cedros. Um jovem teve a mão decepada em um acidente de trabalho. Detalhe, pela lei, ele nem poderia estar trabalhando naquele local. 13 dias depois de perder a mão em uma máquina de serraria, o adolescente de 14 anos contou à nossa equipe como aconteceu o acidente. Eu estava trabalhando, sim, daí fui limpar a máquina e a luva grudou não sei aonde e puxou a minha mão inteira. Era uma máquina de quê? Era picador de madeira. O jovem, que é de Rio Negrinho, estava morando com o pai em Rio dos Cedros há 4 meses. A mãe o acompanha desde que foi internado e diz que não sabia que o filho estava trabalhando. Uma dor insuportável, saber que meu filho perdeu a mão aos 14 anos. Para mim é muito triste isso. O Conselho Tutelar aqui de Rio dos Cedros está acompanhando o caso. A legislação permite que adolescentes trabalhem com supervisão a partir dos 16 anos. Mas no caso de uma serraria, por tratar de um serviço potencialmente perigoso, só é permitido o trabalho de maiores de 18 anos. Mas não era o que acontecia, segundo o adolescente. Tinha mais dois que eu sabia que era adolescente mesmo. Um 17 e outro 16. O dono da serraria diz que não sabia que adolescentes trabalhavam no local e que tinham acesso ao maquinário. Não sabia porque a gente sabe que nem pode, né? Ele não trabalhava efetivamente lá, não. Ele vinha lá porque em casa ele parava com o avô e não tinha o que fazer, né? Então ele girava ali no escritório e tal, e não se sabe por que ele foi lá em cima onde ele se machucou, entende? Tá certo. A gente sente como se fosse um filho. O adolescente se recupera bem do ferimento, mas continua internado no Hospital Oase, em Timbó. Pois é, você viu aí que o dono da serraria, né, disse que sabia que não podia empregar adolescentes, né? A gente já mostrou que a partir dos 14 anos, o adolescente pode trabalhar como menor aprendiz em meio período. Mas que tipo de trabalho o menor não pode exercer? O Renildo dos Santos é conselheiro tutelar aqui de Blumenau e vai nos responder sobre isso. Renildo, boa tarde. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Almoço. Um caso grave, infelizmente não é o único, né? Então a pergunta que fica é, nós já mostramos que o adolescente pode trabalhar a partir dos 14 anos, mas no que ele não pode trabalhar de jeito nenhum? Na verdade, a partir dos 14 anos, o adolescente ele tem esse privilégio da lei de estar trabalhando como menor aprendiz. Como menor aprendiz, sim. Nessa condição, ele vai trabalhar 4 horinhas e na outra condição seria estudar. Até mesmo para oportunizar um mercado de trabalho mais amplo para ele, né? Ele vai ter as duas condições, trabalho e estudo. O que ele não pode trabalhar é em condições severas, porque existe uma lista de trabalho infantil que é perigoso, a TIP, né? Que é as piores formas de trabalho infantil. Essa lista, ela abrange vários setores, seja na agropecuária, na pesca, na indústria. Então ele vai ter uma condição específica para trabalhar sim, mas sempre com um orientador. Sim, acho que isso é importante, né? Quer dizer, existem locais, trabalhos que ele não pode fazer, que são perigosos, são insalubres, mas mesmo nos ambientes, na empresa onde ele pode trabalhar meio período, mesmo assim ele tem que ter o acompanhamento de monitor. Sempre tendo esse monitor, esse orientador, que ele vai estar verificando se a atividade dele não compromete a função dele, o desempenho físico e motor dessa criança, desse adolescente. Então essa é a preocupação, de sempre ter um agente, uma pessoa cuidando dele, né? Monitorando ele, para que ele, em alguma situação ele tiver complexo, o adulto tome a frente. O Renildo, a gente mostrou aí esse caso, que é um caso realmente muito grave, né? Quem de alguma forma souber que tem adolescente, tem uma criança trabalhando em algum local que não pode, que é perigoso, que é insalubre, como fazer a denúncia? Bem, o Conselho Tutelar, ele recebe várias denúncias, tanto via Conselho Tutelar mesmo, ou o Disque 100, que é uma outra ferramenta que vai parar no Conselho Tutelar, onde a gente vai fazer as averiguações. Fazendo as averiguações dessa situação, é encaminhado tanto ao Ceres como ao Ministério Público e ao Ministério Público da Infância daí. Certo. O Ministério Público do Trabalho, ele vai acionar a empresa para tomar as medidas cabíveis. Então procura um conselho tutelar da cidade ou Disque 100, Disque 100, que é o número também geral da polícia que vai investigar. Renildo, muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal do Almoço. Uma boa tarde. Boa tarde, até mais.